Olá pessoal, tudo bem? Antes de mais nada, eu quero agradecer muito a repercussão do programa da semana passada. Por quê? Porque marca um casamento perfeito. É um programa, Melhor de Pequim, que foi concebido pela Fundação Maurício Grabois, através do seu canal da TV Grabois, com o ICL, ou seja, o Instituto Conhecimento Liberta, que é uma bomba na internet, bomba no bom sentido, né? Então é um casamento perfeito, né? E para o público do ICL que não me conhece, meu nome é Elias Jabur, e antes de mais nada, quero deixar boa tarde para vocês e bora para o programa de hoje, que vai tratar de um tema que é super relevante e do qual eu tenho sido perguntado em todos os lugares que eu vou. De 11 em cada 10 lugares em que eu vou falar do Brasil ou da China, porque eu também falo muito do Brasil por aí, tá? Não é somente da China que eu falo. A pergunta que não quer calar: em qual nível se encontram as relações Brasil-China? E eu sou levado a responder essa pergunta, né? Evidentemente que nos lugares que eu vou, eu não tenho tempo de colocar um background dessa discussão, tá? O que é esse background, no caso? É entender o processo de desenvolvimento da China, como que a China se insere no mundo a partir desse crescimento econômico absurdo, que todo mundo sabe que são mais de 5 décadas de crescimento com uma média de 9% ao ano. Quais são as repercussões disso ao Brasil? E também, quando tem que responder esse tipo de pergunta, não adianta, tem que também tratar da trajetória recente brasileira. Mas vamos começar respondendo essa pergunta falando da trajetória recente chinesa. Um dos fenômenos que marcam a China contemporânea é o fenômeno do processo de urbanização. Para vocês terem uma ideia, em algum momento já falei isso aqui, não é? Nos últimos 10 anos, a China retirou do campo, ou seja, do trabalhos relacionados à agricultura, para as cidades, ou seja, para trabalhos relacionados à indústria e serviços, 200 milhões de pessoas. Ou seja, quase um Brasil sai do campo para a cidade em menos de 10 anos, ou em 10 anos. Isso é um processo de urbanização, não é? Esse processo de urbanização, ele traz consigo não somente a mudança de local de residência ou a mudança do trabalho, também existe um processo de mudança de hábitos e costumes de consumo. Por exemplo, nós crescemos todos aqui ouvindo aquela história de que chinês come cachorro, não é verdade? Que chinês come cachorro, que é o churrasco de gato, sempre aquelas piadinhas para deixar claro que a carne que os chineses comem não é de boi, de vaca, de etc, né? Pois bem, uma grande mudança dos hábitos de consumo na China, que é perceptível, qual é com esse processo de urbanização? É um processo em que as pessoas passaram a consumir proteína animal de forma absurda, ou seja, a China passou a representar o maior mercado mundial para a proteína de carne. Carne bovina, carne de vaca, etc, etc, etc. É evidente que a China tem uma produção de carne de porco muito grande. E até de frango, inclusive, não é? Mas é um mercado muito grande para esses produtos. Qual que é o país que estava preparado, né, para entregar isso para eles? O Brasil, né? Não somente isso, a China também, nessa onda de mudança de hábitos de consumo, ela absorve o quê? Muita soja, para fazer uma série de produtos de soja, para quem for na China, tudo lá hoje é de soja, né? Mas também para alimentar a sua população animal, né? Qual que é o país do mundo com capacidade para entregar para a China soja suficiente? Tem o Brasil, tem Estados Unidos, tem Argentina, tem uma série de países, mas o Brasil se colocou à frente desse processo, até porque o Brasil criou a Embrapa ela transformou qualitativamente a agricultura brasileira, transformando a agricultura brasileira na agricultura mais potente do mundo. Esse processo de crescimento econômico chinês traz uma mudança substancial, primeiro, nas estruturas de oferta e demanda de todos os países do mundo. Por exemplo, a China hoje ela é a maior parceira comercial de mais de 160 países do mundo. A China hoje ela é a maior parceira comercial do Brasil, e o Brasil vende o dobro para a China em relação aos Estados Unidos. E mais, o Brasil ele tem a China como maior parceiro comercial há 15 anos. Então aqui deu o exemplo da carne e deu o exemplo da soja. Existe outro exemplo. O processo de urbanização ele acarreta em um processo em que o crescimento econômico passa a ser baseado também pela indústria da construção civil. Ou seja, é muito apartamento, é muita casa, é muito aparelho urbano, rodovias, ferrovias. E qual que é o país do mundo que estava mais preparado, do ponto de vista da capacidade de produção, para entregar ferro para a China? O Brasil. Evidente que o Brasil tem a concorrência da Austrália, por exemplo, mas o Brasil se posicionou muito bem frente à demanda chinesa, né? Então aqui nós já estamos falando de soja, estamos falando de carne e estamos falando de ferro. Ou seja, são 3 produtos primários, né, que hoje, por exemplo, somente esses 3 produtos passa mais de 70% do que nós exportamos para a China é esse tipo de produto. O que eu estou querendo dizer com isso?
Primeiro, a China passa por um processo de crescimento muito grande. Esse processo de crescimento ele tem reflexo no processo de urbanização. O processo de urbanização traz dois processos embaixo do seu guarda-chuva: a mudança de hábitos de consumo e também um padrão de crescimento econômico baseado na construção civil, né? E nas infraestruturas correlatas a esse processo. E o Brasil estava muito bem posicionado para entregar os produtos primários, evidentemente, anexos a esse tipo de crescimento econômico, esse tipo de mudança que estava ocorrendo na China. A grande pergunta que as pessoas fazem muitas vezes, e isso tem correção: esse padrão de comércio entre Brasil e China, ele é interessante para o Brasil? Aí nós temos que entender também, por outro lado, a trajetória brasileira. A trajetória brasileira ela é caracterizada pelo seguinte: o Brasil, aqui em curtas palavras, foi o país do mundo capitalista que mais cresceu entre 1930 e 1980. Ou seja, ninguém cresceu mais que o Brasil no mundo capitalista. Engano. O Japão cresceu tanto quanto o Brasil. E no mundo, o Japão e a União Soviética cresceram tanto quanto o Brasil entre 1930 e 1980. Foi um processo intenso de industrialização. O Brasil, costumo dizer, ele sai da Idade Média em 1930 e entra na Idade Contemporânea em 1980. Um caminho de 50 anos que a Europa demorou 600 anos para fazer esse caminho. Porém, a partir dos anos 90, aí vem a crise da dívida, e de 82, o Brasil ele começa a não dar conta de enfrentar as contradições que surgem desse processo de industrialização. Eu prometo que faço um programa aqui sobre do Menos Pequeno, só para oferecer a vocês um pouco do que eu penso no nosso processo de industrialização, até porque o assunto nosso aqui também é Brasil. E o Brasil passou por reformas neoliberais dos anos 90, que acarretaram, entre outros fenômenos, num intenso processo de desindustrialização. O Brasil, por exemplo, tinha uma economia industrial muito maior que a chinesa no final dos anos 80, 70. Né? Hoje o Brasil tem uma economia industrial muito menor do que a chinesa. Com o processo de desindustrialização do Brasil, e de um lado, e por outro lado, o Brasil foi se especializando cada vez mais em exportar produtos primários, né? O que acontece com a relação Brasil-China é o quê? A China ela foi galgando ao longo do tempo, subindo nos degraus das cadeias de valor, ou seja, a China, 20, 30 anos atrás, vendia tênis chinesinho, vendia gravata, vendia camisa. Hoje a China vende avião, a China vende computadores, a China está disputando a fronteira tecnológica com os Estados Unidos em tudo quanto é setor, né? Mas de mais ou menos 40 setores de altíssima tecnologia, a China já está à frente dos americanos em 36. Enquanto isso, o Brasil andou para trás em relação ao processo iniciado em 30 de industrialização por substituição de importações, e nós voltamos a ser um país que baseia o seu comércio internacional com exportação de commodities. Ou seja, nós temos um lugar no mundo muito ruim nesse aspecto. Por quê? Porque as commodities têm uma particularidade: a formação do preço desse tipo de produto ele é feito fora do Brasil e não dentro. Enfim, essa é uma contradição que também nos afeta muito, essa questão da formação de preço, mas também isso é assunto para um outro programa, né? Então, o que acontece nas relações Brasil-China nos últimos 20, 30 anos, né? Principalmente nos últimos 20 anos, quando a relação em 2004, eu estava na China, inclusive, quando Lula e Hu Jintao assinam um grande acordo onde as relações Brasil-China são alçadas ao patamar de parceria estratégica, né? Recentemente, foi alçado ao nível superior da parceria estratégica, que é uma parceria orientada à construção de um mundo de desenvolvimento compartilhado. Ou seja, as relações Brasil-China, do ponto de vista político, são espetaculares, né? São relações do mais alto nível. Mas aqui nós vamos tratar de economia em certa medida. O mercado chinês nos garantiu algo que é muito interessante ter em conta, porque vira e mexe a gente encontra com alguém por aí que fala que o PT quebrou o Brasil. Não é isso, pessoal? Quantas pessoas o pessoal aqui no estúdio, tá? Quantas pessoas vocês veem aqui por aí que falam que o PT quebrou o Brasil? Que quebrou a Petrobras, que quebrou o Brasil, que tinha que tirar Dilma, que eles quebraram o Brasil. Pessoal, nenhum país quebra em moeda nacional, né? Os países quebram por falta por falta do quê? De reservas cambiais. Porque as reservas cambiais em moeda estrangeira garantem autonomia para a política monetária, né? Independente dos ciclos econômicos externos. A Argentina vive em crise por quê? Porque ela não tem reservas cambiais suficientes. Então isso gera uma restrição externa muito grande. Enquanto que o Brasil, ao longo dos últimos 20 anos, construiu reservas cambiais que estão acima de 350 bilhões de dólares. Ou seja, o Brasil não só não quebrou, como o Brasil ele contém um colchão de dólares suficiente
para que o país não quebre nas próximas décadas. Ou seja, já desmontando esse mito de que o Brasil quebrou. E essa capacidade do Brasil de não quebrar por conta da formação de reservas cambiais deve-se muito ao comércio com a China, né? Então, acho que esse é um ponto também que é fundamental. A China e a orientação do nosso comércio sei lá, para o sul global, em detrimento dos Estados Unidos, ou seja, o Brasil hoje ele sofre muito menos com tarifaço do que sofreria há 30 anos atrás, né? Isso foi um movimento altamente benéfico para a economia brasileira. Ou seja, o Brasil formou reservas cambiais que protegem a nossa política monetária e que dá um estofo para o Brasil superar essas loucuras da economia internacional. É evidente que o nosso mercado de capitais ainda é aberto, a nossa conta de capitais ainda é aberta, etc, etc. Mas, nesse caso, pode desmentir para vocês que o Brasil não quebrou, tá? Porque país do mundo nenhum quebra tendo 300 bilhões de dólares de reserva, 350 bilhões de dólares de reserva. Por outro lado, o Brasil ele vai consagrando ao longo do tempo, marcos institucionais que vão transformando esse neoliberalismo de política de governo, na época de Fernando Henrique, a política de Estado com o governo Temer. Os governos Lula, em grande medida, entre Lula 1 e Dilma 2, início de Dilma 2, existia ali rastilhos, existiam o surgimento de possibilidades para a construção de um projeto nacional de desenvolvimento, né? Ou seja, o BNDES passou a ter uma política muito ativa na contenção da crise financeira de 2009. O Brasil ele descobre o pré-sal e a Petrobras se torna operadora única dessas imensas reservas. A política de conteúdo local. Mesmo o Brasil ser fundador dos BRICS, é parte também desse projeto nacional, ou seja, o Brasil passou a lançar uma série de instituições que iam caracterizando o surgimento lento e gradual de um projeto nacional. Ainda não era capaz de mudar os marcos macroeconômicos disso, né? Mas então veio o golpe de 2016 e tudo veio abaixo. Tanto é que a partir do golpe de 2016, fecha-se esse ciclo dos marcos institucionais, que surge principalmente do Plano Real. Por exemplo, as metas de inflação vai parte desses ciclos, o tripé macroeconômico, recentemente a independência do Banco Central, o teto de gasto, que nos levou à criminalização da política fiscal, a abertura, por exemplo, as compras governamentais brasileiras, hoje ela é aberta à licitação internacional, sendo que os países do mundo inteiro usam as compras governamentais para quê? Para fazerem política de ciência e tecnologia. Então, nós fechamos o leque institucional da transformação do neoliberalismo de política de governo para política de Estado. Ou seja, isso significa que no Brasil, o consenso que existe no Brasil hoje, em termos institucionais, é um consenso anti-industrialização. Ou seja, o que está colocado aí não vai acarretar em um motor para um processo de reindustrialização. Ao contrário, nós vamos tentar investir em políticas industriais, mas vai esbarrar em quê? Nas maiores taxas de juros do mundo, uma taxa de câmbio que é volátil, etc, etc, etc. Ou seja, isso acarreta em um outro fenômeno, que é o que é mais claro, que é a reprimarização da economia brasileira. O que é o processo de reprimarização? É o processo inverso, ou seja, é outro lado da moeda do processo de desindustrialização. Nesse sentido, as relações Brasil-China, elas acarretam em quê? Elas acarretam no aprofundamento da tendência à deterioração dos termos de troca. Por quê? Porque o Brasil sofre quando os preços de commodities caem, né? Mas os chineses sofrem muito menos quando vem alguma crise, porque o preço dos produtos industriais cresce de forma muito mais lenta do que dos produtos agrícolas. Ou seja, esse é um problema, ou seja, que é o aprofundamento da tendência primeiro, a reprimarização e também a tendência da deterioração dos termos de troca. Esse é um ponto que é fundamental e que muita gente coloca a culpa na China disso daí, né? Só que a questão é a seguinte: quem escolheu isso com a eleição do Collor em 89 foi o Brasil. Não foi a China que colocou, que nos impôs o Consenso de Washington, não foi a China que nos impôs empréstimos condicionalizados pelo FMI, não foi a China que nos impôs um plano real, não foi a China que nos impôs meta de inflação, ou seja, a China ela apenas faz negócios com a gente. É evidente que esse padrão de comércio com a China não nos interessa nesse aspecto, né? Mas isso não é culpa dos chineses, tá? Que isso fique muito claro, ou seja, é muito interessante que em ciclos à esquerda vem sempre essa discussão de que a China ela foi um elemento propulsor do nosso processo de reprimarização. Eu não concordo. Eu acho que foi uma escolha brasileira essa que, evidentemente, a atratividade que o mercado chinês exerce acaba que sendo muito sedutor a manutenção desse padrão de acumulação não industrial brasileiro. Elias, qual que é a gente fala tudo isso aí por aí e tal, né? Aí vem aquela pergunta: qual que é o tipo de relação ideal entre Brasil e China? Bem, pessoal, aqui também cabe uma regressão.
Por que eu estou dizendo isso? O Brasil, ele, como qualquer país periférico, ele tem uma característica. Como nós não temos um capital bancário, um capital industrial fundidos aqui, né? eh, e também nós não somos um país socialista, onde os meios de produção estão sob o controle do Estado, os meios de produção fundamentais. Nós não conseguimos gerir tendências para o nosso processo de desenvolvimento, né? Então, cabe a países como o Brasil observar as tendências internacionais, internalizar essa tendência e planejar essa tendência. Por exemplo, a tendência do automóvel lançada pelos Estados Unidos na década de 50, né, foi muito bem absorvida por JK, que trouxe as montadoras estrangeiras para o Brasil, né? E aproveite esse processo para o quê? Para iniciar uma política aberta de substituição de importações. Então veio a Volkswagen, veio outras empresas para o Brasil, alemãs, né, que é alemã, e várias empresas estrangeiras, mas as empresas ancilares, ou seja, aquelas empresas de insumos da indústria automobilística, eram brasileiras. No final da década de 50 surgem cerca de 2.000, de 2 a 3 mil pequenas e médias empresas ancilares à indústria automotiva. E não somente isso, o Brasil passa a orientar o seu processo de unificação física, né, do seu mercado interno através de grandes rodovias. Ou seja, o Brasil aproveitou muito bem essa tendência do automóvel para planejar o nosso processo de desenvolvimento. Hoje, qual que é a grande questão para o Brasil hoje? O Brasil precisa se reindustrializar, né? Tanto é que quando eu comentei aqui, há 2 episódios atrás, caso nós sejamos eleitos nas eleições do ano que vem, nossa pré-candidatura a deputado federal, ela se consolide como uma candidatura e vitoriosa em 2020, nas próximas eleições, um dos carros-chefes da nossa campanha vai ser a volta à constituição do parágrafo que coloca a diferenciação entre capital nacional e capital estrangeiro. Então, isso é o quê? Isso seria uma mudança institucional que ajudaria a impulsionar o nosso processo de reindustrialização, que é disso que se trata, não é? Ora, nós temos o processo de reindustrialização a ser constituído. Ao mesmo tempo, nós observamos que o Brasil, as nossas conexões físicas estão completamente destruídas. Você não vai de Porto Alegre até o norte do Brasil sem enfrentar muito buraco, enfim, não tem condições. Então, a questão da interligação física brasileira, do nosso mercado interno, virou uma questão de soberania nacional. Então, é urgente o Brasil reconstruir todas as suas vias que ligam os nossos mercados regionais, elevando o Brasil ao mercado nacional unificado, coisa que nós estamos deixando de ser, inclusive. Mas isso também é um outro assunto. Aliás, são vários outros assuntos, né? Aí olhamos para a China. Olhamos para a China. Qual que é a tendência? Ou seja, os Estados Unidos entregavam na década de 50 uma tendência ao desenvolvimento que o Brasil absorveu. Qual que é a tendência que a China entrega para o Brasil hoje e para o mundo? O que a China exporta que nos interessa muito? A China virou uma grande exportadora de bens públicos, rodovias, portos, aeroportos, estradas de alta velocidade, trens de alta velocidade, trilhos, etc, etc, etc. Discute-se muito a tal da sinergia entre Brasil e China, né? Que é a sinergia entre o PAC e o programa Nova Indústria Brasil com a Belt and Road Initiative, né? Pois bem, o que eu acho disso? Primeiro que nós temos que elevar, vamos dizer assim, a nossa capacidade, como eu já tenho dito em vários lugares, de pensar de forma sofisticada a nossa estratégia nacional. Uma das camadas de um projeto nacional de desenvolvimento que nós temos querendo pautar o tempo inteiro com vocês aqui e fora também, passa pelo quê? Por ter relações exteriores que tenham como o norte orientador o nosso processo de reindustrialização. Ou seja, as nossas relações com a China, elas têm que estar baseadas em grandes alianças políticas, grandes consensos políticos, mas também por um interesse nacional muito claro, que é o nosso processo de reindustrialização. E para isso, pessoal, nós sabemos que negociar com os chineses é muito difícil, até porque eles sabem como as coisas funcionam, né? Mas é possível, né? Então, eu na minha cabeça sempre costumo dizer isso. Primeiro, nós tínhamos que ter condições de ter tempo e paciência para discutir com os chineses a reconstrução das nossas infraestruturas que foram destruídas ao longo dos últimos anos e com o fim do nosso processo de industrialização. Ao lado disso, os chineses, ao comprarem um pacote, vamos dizer assim, de reconstituir a nossa malha rodoviária e ferroviária, cabe negociação, dado o fato de haver uma abertura de mercado para produtos chineses, do quê? Da constituição no Brasil de fábricas em joint ventures entre Brasil e China, por exemplo, fábricas no setor de construção, no setor de indústria mecânica pesada, no setor da indústria metal mecânica, ou seja, é o que, pessoal? É usar a China
as possibilidades que o desenvolvimento da China que ela nos entrega para o quê? Para enfrentar a reconstituição das cadeias produtivas que desapareceram do processo de desindustrialização, mas também a reconstrução de cadeias produtivas que foram destruídas pela Operação Lava Jato. Que, aliás, outra coisa que eu penso, caso eu venha a ser deputado um dia, é instalar uma comissão da verdade da Operação Lava Jato, porque a Operação Lava Jato ela destruiu 4 milhões de empregos industriais no Brasil. Ela destruiu a fina flor da indústria de construção brasileira. O que foi construído em 50 anos nessa área foi destruída. Né? Então, cabe iniciar a conversa e ter muita parceria com os chineses no sentido do quê? No sentido de ver possibilidades da China ser parte desse processo de reconstituição dessas cadeias industriais que foram destruídas na Operação Lava Jato e também durante o nosso processo de reindustrialização, de desindustrialização. Pessoal, isso que eu estou falando é um sonho. Eu acredito que seja um sonho, dado o nível de discussão que existe no Brasil hoje sobre o papel da China em relação ao nosso futuro, é um sonho. Que, infelizmente, o nível de discussão ele é muito baixo, tanto dentro quanto fora do governo. Agora, observando os exemplos de fora, ou seja, as relações da China com a África, o que a China já fez com a Bolívia, por exemplo, que a China, o lítio boliviano, por exemplo, os chineses entregam, os bolivianos solicitaram, exigiram e a China instalou fábricas ali para agregar valor ao lítio. A mesma coisa no Zimbábue, ou seja, existem vários exemplos no mundo em que, colocando os chineses na parede, negociando duramente com eles, os resultados são muito melhores do que nós estamos vendo, por exemplo, hoje no Brasil, em que os chineses podem nos entregar ferrovias, que são as rotas bioceânicas, mas que essas rotas bioceânicas, ao invés de servirem para unificar o mercado nacional, elas podem servir ao ligar o litoral brasileiro ao Porto de Chancay, no Peru, pode servir para consolidar a tendência do Brasil de ser uma exportadora de matérias-primas, né? Então, isso aí pode acontecer o que no Brasil se mantiver as coisas como elas estão. O Brasil pode se transformar, o centro-oeste do Brasil pode se transformar no centro dinâmico da economia brasileira. O que significa isso para o resto do país? De Brasília para o leste, ou seja, Brasília, Minas, Bahia, parte da região Nordeste, Sul, Sudeste, a tendência é virar um favelão, pessoal. Essa que é a verdade. Se nós não pensarmos em termos concretos, nosso processo de reindustrialização, colocar isso como a ponta da nossa agenda, né? E nós observarmos as relações com a China como funcionais a esse processo de reindustrialização, nós corremos o risco de consolidar o Centro-Oeste, o que é ótimo, eu acho, né? Não é contraditório você ter indústria e você ter um agronegócio poderoso, o Centro-Oeste no centro dinâmico da economia brasileira, enquanto que o resto do Brasil pode virar uma favela. E não estou exagerando, né? Ou seja, aonde existe desindustrialização, existe aumento da criminalidade, aumento de favelas, etc, etc, etc. Aqui, pessoal, para terminar, quero ser muito claro e objetivo em relação ao que eu disse aqui nesse episódio e nos outros também, né? O sentido desse programa, do Meia Noite de Pequim, é discutir a China, é discutir o socialismo, é discutir o caminho chinês, mas também é discutir o Brasil, né? Esse meu hiperfoco, coisa de neurodivergente, né? Na centralidade da questão nacional e na necessidade urgente da reconstrução e da repactuação de um projeto nacional de desenvolvimento, ele será tema recorrente aqui nesse programa, e hoje não foi diferente. Eu vou ficar por aqui, eu teria muito mais para falar, mas é 20, 30 minutos, né, que a produção me obriga, né? Produção é produção, né? Sabe como que é, né? Tem a minha gagueira, tem a produção, tem isso, tem aquilo, mas no final dá tudo certo, né? Um forte abraço e um beijo no coração de vocês. Comecei a ouvir os gritos do Vlado. Foi uma revolta muito grande, que ninguém esperava a morte do Vlado. A morte dele chegou no momento que o copo estava cheio e a morte dele fez transbordar esse copo. Foi o despertar da consciência nacional contra o horror da ditadura militar.
Falar de Vlado hoje é falar da linha dura do Exército de 75, que desagou em Bolsonaro, que elogia a Ustra no impeachment da Dilma. Nós estamos aqui por ele, pelo que ele significava, pelo que ele sonhava. Tem que sempre falar desses casos para que a gente consiga justiça para essas pessoas, reparação para as famílias e principalmente buscar a não repetição.